Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso Corinthians. Todo dia, rapaziada. Todo dia tem vídeo aqui, meio-dia, no canal John do Timão. Então, se você quer estar atualizado sobre o Coringão, se inscreve. O segundo recado é para vocês também me seguirem lá no Instagram, @JohnDoTimão. Tem bastante conteúdo. Hoje estarei lá na Arena Corinthians, então vou postar bastante story, vai ter conteúdo da hora lá. Então, rapaziada, já segue o John lá no Instagram. Fechou? Editor, pode rodar a vinheta que hoje é quarta-feira, meu Deus. Feriado ontem, no meio da semana. É bom, né, quando tá no feriado, mas pra voltar... Vamos lá, que hoje é dia de Corinthians e eu tô lá na arena, hein? Ó, salve o Corinthians! Bom, como vocês sabem, hoje, Corinthians e Fluminense, às 9 horas da noite, lá na Neoquímica Arena, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não preciso nem falar a importância desse jogo para o Corinthians. Todos os jogos agora são importantes. Estamos chegando na reta final aí do Brasileirão. Faltando aí 12, 13 rodadas. É um momento assim crucial. E o Corinthians vem vacilando. O Corinthians vem oscilando. Não pode. Não pode mais. Não pode mais. O que tinha para oscilar, meu Deus do céu. Já foi bastante, viu? Já foi bastante. Ó, primeiro ponto importantíssimo. O William retornou, confirmado nos relacionados e deve ser titular hoje com 90% aí de certeza. Jô, centroavante Jô, foi liberado pela diretoria, tá fora da partida, não foi nem relacionado, problemas particulares. A diretoria comunicou isso daí, falou, ó, o Jô tá com problemas particulares, conversamos com ele e liberamos o atleta da partida de hoje. Dos relacionados, eu chamo a atenção para mais uma vez a ausência do Carlos Miguel e o Kaique França confirmado. Kaique França confirmado, Carlos Miguel ausente. Quem continua no Corinthians para o ano que vem? O Carlos Miguel. Enfim, e o principal, João Pedro. João Pedro. Aonde esse cara vive, dorme, o que ele come, onde que ele... Sexta no Globo Repórter. Não, tô zoando. Mas, cara, sinceramente, contratou um lateral direito para ser reserva do Fagner e o cara até agora não foi nem relacionado para as partidas. Para que trouxe, então? Por qual motivo? Não deu tempo dele aprimorar a parte física? Ou se é a parte técnica, por que contratou? Se é a parte física, já deu tempo. Ou então, chega e fala pra torcida, ó, João Pedro tem esse problema, não pode ser relacionado. Ponto. O cara não é relacionado, simplesmente. No mais, rapaziada, sem grandes ausências, devemos entrar ali no ataque. Já vou até passar a escalação para vocês. Padrão aí do Silvinho, aquela primeira formação dele. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Cantígio, Renato Augusto, Giuliano. Na frente, William, Roger Guedes e Gabriel Pereira. Certo? O retorno aí do Roger Guedes como essa referência no ataque. William volta para a ponta esquerda, com o Gabriel Pereira aí na ponta direita. Cara, jogo contra o Fluminense não é jogo fácil, mas eu estou confiante no empate. Vou manter aí meu palpite de 1-1, certo? Ver se a psicologia reversa dá certo dessa vez, né? Vamos ver, rapaziada. E ó, estarei na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Comprei meu ingresso, finalmente consegui, rapaziada. Tomei minha dose da vacina, certo? No sábado. Tomei a segunda dose, né, no caso. E, cara, tô muito ansioso por esse momento. Quem quiser acompanhar, @John do Timão. Demorou, família? E o palpite de vocês para a partida de hoje, eu quero saber. Comentem aqui, por favor. Agora quero trazer uma atualização, uma notícia até que eu já vinha trazendo para vocês no canal. O Corinthians concluiu as negociações com o volante do Queiroz, certo? Ele tem aí 21 anos,
tinha contrato com o Corinthians até 28 de fevereiro de 2022, e até por isso ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça do Corinthians, certo? De graça, de graça, de graça. O Corinthians já havia conversado com ele, já há cerca de um mês, ou até um pouco mais de um mês, já vinha conversando, vamos renovar, vamos chegar num valor, tudo mais, tempo de contrato, foi acertando, e agora concluiu as negociações, deve anunciar ainda essa semana a renovação de contrato do volante do Queiroz, e aí até polivalente, né, lateral direito do Queiroz também. Novo contrato deve ser aí de 3 anos, e para mim a diretoria acertou em cheio, certo? É um cara assim que tem uma qualidade enorme, um cara que tem uma vontade assim absurda, tá? E é um jogador cria do Corinthians, tem essa identificação. É um cara que tá surgindo agora, então tá com muita vontade, tem qualidade, certo? Eu vejo um futuro, assim, brilhante pro Duqueiroz pelas atuações que ele teve com a camisa do Corinthians. Como lateral e também como volante, quando entrou, deu conta do recado. É um cara que, assim, tô muito otimista com o futuro do Duqueiroz. E vocês, rapaziada, concordam aí? Tá certa a diretoria nessa renovação de contrato com o garoto? Ou não? Tinha que segurar um pouquinho, ver se ele realmente dá conta do recado. Pra mim, a diretoria acertou, ó, na mosca. Duqueiroz é um excelente jogador. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, certo? A primeira é sobre o Carlos Augusto. Lateral esquerdo, surgiu aí no Corinthians e tudo mais. Ano passado, fez uma campanha muito boa no Paulistão, assumiu a titularidade, certo? Chegou até a final do Paulistão como titular, comendo a bola e tudo mais. E aí o Corinthians negociou o jogador com o Monza da Itália. Na venda, o Corinthians colocou uma cláusula no contrato. Quando o Monza for revender o Carlos Augusto, 40% do lucro é do Corinthians. Vamos lá. O Corinthians vendeu o Carlos Augusto, por exemplo, por 1 milhão de euros. Se o Monza vender por 2, ele tem 1 milhão de lucro, certo? Comprou por 1, vendeu por 2, tem 1 milhão de lucro. O Corinthians teria direito a 40% desse lucro. Então, 400 mil euros. O problema é que o Monza tá negociando o Carlos Augusto para sair da equipe, mas eles querem fazer uma troca com a Inter de Milão. O Carlos Augusto iria para a Inter e a Inter mandaria o atacante Satriano. Qual que é o problema nisso? E a cláusula do Corinthians? O Monza troca um jogador por outro e o Corinthians fica, tá, e meus 40%? Chega como? Esse é o principal entrave na negociação entre o Monza e a Inter de Milão. Por quê? Tem que ter esse lucro, certo? O Corinthians colocou na cláusula. Então, eles estão vendo como que podem fazer um possível cálculo, certo? De tipo, então a Inter ou o próprio Monza repassam um valor para o Corinthians e aí fica tudo certo. Entendeu? Eu gostaria muito bem de analisar qual que é esse valor. Ainda não falaram, eles estão estudando como que pode ser feita essa negociação, certo? Se pode, a Inter compra o Carlos Augusto e depois o Monza compra o Satriano pelo mesmo valor e aí o Monza repassa os 40% de lucro para o Corinthians, entendeu? Então, no final das contas, acabaria sendo uma troca, só que aí para o Corinthians não é bom isso. Porque se eles colocam um valor baixinho só para fazer a troca e repassar o lucro para o Corinthians. Então, é bom a nossa diretoria ficar de olho nessa negociação, porque a gente pode acabar perdendo dinheiro. E o Carlos Augusto é um cara assim que tem um potencial enorme. Diversos clubes da primeira divisão da Itália de olho no jogador. Então, dá para ter um lucro sim nele. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês sobre essa negociação? Pra mim é isso, o Corinthians tem que ficar de olho pra não perder dinheiro. E pra vocês? Agora rapidinho, antes das últimas notícias, vou pedir novamente, pra quem não for inscrito, se inscreve aí pro John bater 50 mil inscritos no YouTube. Conto com a colaboração de todos os corintianos, hein, família? A primeira do mercado da bola, Paolo Guerreiro.
Não preciso nem falar sobre a história dele no Corinthians. Para mim, em potencial, poderia ser um dos maiores centroavantes da nossa equipe. Já chegou sendo campeão mundial, passou, pegou uma fase ruim em 2014, saiu. Certo? Olha o tanto de coisa que ele perdeu. Tanto que em 2015 a gente já ganhou o Brasileirão. Se o Paulo Guerreiro tivesse ainda na nossa equipe, o tanto de gol que ele não ia fazer, os títulos e tudo mais, beleza. Foi a escolha dele, foi pro Flamengo, depois aí pro Inter. Cara, não teve sucesso. Essa é a grande verdade. Mesmo eu achando o Paulo Guerreiro um excelente centroavante. Qual que é o contexto atual do Paulo Guerreiro? Tava no Internacional, chegou na diretoria e pediu a rescisão de contrato antecipada, certo? Alegou aí alguns problemas pessoais, falou que não estava dando para continuar no Inter e tudo mais. Então, Paulo Guerreiro ficará livre no mercado para assinar de graça com qualquer clube. E aí, já surgiu o interesse do Corinthians, certo? Tá estudando a situação do Guerreiro. Primeiro ponto, 37 anos. Primeiro ponto que eu coloco. Para mim é um excelente centroavante e tudo mais, mas 37 anos. E aí entra outra questão. O salário dele nunca foi baixo. Nunca. Então assim, apesar de eu ter um grande apreço pelo Guerreiro e tudo mais, não vale a pena, na minha opinião, um investimento pelo centroavante. O Corinthians precisa de um centroavante, o Guerreiro estaria livre no mercado. Pra mim, eu só aceitaria o Guerreiro se assim, 50 mil seu salário por mês. É isso. 50 mil por mês e acabou. E aí coloca algumas metas. Se entrar em campo, sei lá, não sei quantos jogos na temporada, recebe um proporcional, vai aumentando, certo? Porque não dá pra trazer um cara de 37 anos com um salário 500 mil por mês pra ficar encostado, pra ficar, não sei quando joga, tá velho, não dá. Gosto do Guerreiro e tudo mais, acho um excelente centroavante, mas hoje, com 37 anos, não dá pra fazer um investimento, porque depois a gente não vai vender o Guerreiro, vai ser igual ao Internacional. É só gasto com o atleta, gasto. Então, gastar por gastar, 50 mil por mês seria a minha proposta com esses ganhos aí, com bônus, né, no contrato. Pô, atingiu a meta, beleza, vai ganhar mais dinheiro. Tá fazendo gol, tá jogando, merece receber. Agora não tá só encostado, amigão. Obrigado, é 50 mil por mês no seu bolso e só. Nem discute. E quero saber a opinião de vocês sobre essa novidade. O Corinthians tem sim interesse no Guerreiro, mas está estudando muito bem essa possibilidade, certo? Está estudando, também vendo movimentações no mercado, outros nomes. Então, existe o interesse, mas não é prioridade da nossa equipe nesse momento. Rapaziada, agora mudando de assunto, falando sobre o Marcelo, mais uma vez veio à tona aí o assunto do lateral esquerdo do Real Madrid, tem contrato até a metade do ano que vem, e aí o Real falou que não vai renovar com o jogador. O Marcelo revelou para pessoas próximas que ele tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Então essa notícia aí para mim é muito importante. Ele querer retornar. O Corinthians é um possível destino, assim como Fluminense e Botafogo. E aí tem um ponto, que o Marcelo é carioca. O Marcelo nasceu do futebol do Rio de Janeiro. Então isso pode influenciar muito na escolha dele. Outra coisa que poderia influenciar, ou outras coisas, se chamam William, Fagner, Renato Augusto, Cássio. Jogadores que atuaram com o Marcelo na Copa de 2018. Que podem ligar para o cara, apresentar o clube, falar, estamos com um projeto bom, vem para cá, vai dar tudo certo. E aí tem um contraponto dentro do Corinthians. Nossos dirigentes, não todos, mas alguns, entendem que a lateral esquerda não é uma posição carente na nossa equipe. Porque, segundo eles, temos Lucas Piton e o Fábio Santos.
Por isso que renovaram o contrato do Fábio Santos e deram um aumento para ele. O Marcelo, segundo eles, não tem espaço no Corinthians. Mas o Fábio Santos e o Lucas Piton, sim. E aí, eu deixo a conclusão com vocês. Existe, sim, e é muito grande a chance do Marcelo retornar ao futebol brasileiro. Possíveis destinos nesse momento: Corinthians, Fluminense e Botafogo, certo? São os clubes interessados no futebol do Marcelo. Só que o nome do Marcelo não é unanimidade dentro da nossa diretoria. E aí eu quero saber a opinião da torcida. Para vocês, o Marcelo seria uma boa contratação ou não, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!